Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 6 de junho de 2022, são 8 horas da manhã. No Globo, Comitê Brizolula no Rio é novo capítulo da crise entre PT e PDT. É provocação, diz Lupe, presidente do partido. Uso de imagem do líder pedetista em comitê lançado por petistas é criticado pelo presidente do PDT, Carlos Lupe, e Brizola Neto, além de ter deixado Ciro Gomes surtado. Aqui é a imagem do Comitê Brizolula, presença confirmada de Marcelo Freixo, André Siciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que é do PT. O encontro será hoje às 17 horas e a criação do comitê batizado de Brizolula por parte do Diretório Fluminense do PT, que será inaugurado hoje no centro do Rio, irritou dirigentes do PDT, sigla criada pelo ex-governador Leonel Brizola, que acusa os petistas de oportunismo e uso ilegal da imagem do político morto em 2004. Com o objetivo de reunir históricos brizolistas que apoiam Lula, o evento de lançamento contará com a presença do deputado federal Marcelo Freixo, do presidente da Alerj, André Siciliano, pré-candidatos a governador e senador na chapa integrada pelo PT. O Ciro Gomes vai, evidentemente, à loucura com isso, mas o fato é que no Rio de Janeiro está cheio de pedetista querendo pular no barco do Lula, querendo disputar as eleições com o apoio do Lula, que é o nome da esquerda. Os bolsonaristas eles vão de Bolsonaro, evidentemente. Não é? Os candidatos de direita vão apelar para o Bolsonaro, boa parte deles, como puxador de votos. Agora, os candidatos de esquerda, ou seja, do PDT também, não tem a quem apelar como puxador de votos. E o Ciro Gomes não dá voto. Pesquisa recente do Instituto Datafolha mostrou que Ciro e Bolsonaro atrapalham os candidatos no Rio. Então está todo mundo querendo lá, no Rio de Janeiro, pular no barco do Lula. E no Metrópolis, a reação do Alexandre de Moraes aos comentários do ministro da Defesa. O Alexandre de Moraes jantou com ministros do STF e senadores na casa da senadora Cátia Abreu, em Brasília. E parte do jantar que a senadora Cátia Abreu ofereceu aos senadores e a ministro do STF, no dia 13 de maio, em Brasília, foi em torno dos comentários que o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, tem feito acerca de Alexandre de Moraes, o ministro do STF mais odiado por Bolsonaro. O que acontece é que, segundo um dos presentes contou numa roda, o general, o comandante do Exército, reproduzindo o discurso do Bolsonaro, disse que Alexandre de Moraes era o ministro que mais causava tumulto nas relações com o Executivo e Supremo. E o Alexandre de Moraes, que ouviu tudo, sorriu e brincou. Mas eu nem comecei ainda. O fato é que o Alexandre de Moraes já prometeu que ele vai causar nessas eleições, porque ele vai botar em cana quem divulgar fake news e quem usar as mesmas práticas, disparos por WhatsApp, todas as estratégias que o bolsonarismo usou à farta em 2018, o Alexandre de Moraes disse que vai para cima e que vai botar na cadeia. Se passar daquela linha, ele vai pôr na cadeia. Então, realmente, ele tem razão, vai ter que ter muita raiva guardada aí, porque ele vai fazer essa turma passar raiva. E nas cidades sem saneamento, asfalto, emprego, escolas, né? Fica-se sabendo que elas gastam milhões em shows de cantores sertanejos pagos com emendas Pix. Cachês de R$800 mil são pagos a artistas com dinheiro enviado por deputados e senadores.
prefeitos decidem o que fazer com os valores sem transparência nenhuma. Mesmo sem energia elétrica, saneamento básico, asfalto ou um mísero posto de saúde, pequenas cidades investiram milhões em shows de cantores, a maioria deles sertanejos neste ano eleitoral. Deputados e senadores enviam os recursos diretamente para o caixa das prefeituras, que podem dar ao dinheiro o destino que bem entenderem, sem prestação de contas. Localizada a 110 quilômetros de Maceió, por exemplo, a cidade de Mar Vermelho, em Alagoas, está entre os 100 municípios de menor renda no país. Seus 3.474 habitantes enfrentam problemas como falta de saneamento, presente em apenas 14,9% das casas, isso mesmo, só menos de 15% das casas dessa cidade tem saneamento, ausência de pavimentação, só 24% das moradias estão em ruas pavimentadas, e de emprego, 9,4% da população estava empregada em 2019, imagine, menos de 10% da população empregada. Ainda assim, o prefeito André Almeida, do MDB, gastou R$370 mil com o cantor Luan Santana. É como se cada morador tivesse de desembolsar R$106 com o cachê do artista. A apresentação será em agosto, a 2 meses da eleição. Casos como esse proliferam pelo interior do país. E há uma falta de transparência nas Forças Armadas, diz Elias Vaz, autor de denúncias contra as Forças Armadas. Ele fala da compra de Viagra, de próteses penianas. O parlamentar diz haver uma parcela dos militares que acredita ter autonomia para fazer qualquer coisa, inclusive se apropriar de dinheiro público. O mote do Bolsonaro de que o Brasil está há 3 anos sem corrupção ganhou recentemente nova roupagem. Passou para não há denúncias consistentes de corrupção, porque corrupção há, né? E se aparecer corrupção, que pode acontecer, ajudaremos a esclarecer os fatos. Mas corrupção orgânica nunca mais. Ele inventou a corrupção orgânica. O ajuste no discurso presidencial se dá por conta de denúncias de compras injustificadas e superfaturadas, além de casos de desvio de dinheiro. Em abril, por exemplo, veio à tona o gasto de 56 milhões na compra de filé mignon, picanha, salmão para integrantes do Exército e da Marinha. Também foi publicizada a aquisição de 11 milhões de unidades de Viagra e 60 próteses penianas destinadas aos militares. As irregularidades foram levantadas pelo gabinete do deputado federal Elias Vaz, do PSB de Goiás. E ele diz que alguns militares acham que eles têm carta branca para fazer qualquer coisa, inclusive roubar. E o Sérgio Moro está atrás de dinheiro de novo. Agora ele está buscando empresários para financiar um instituto de combate à corrupção. E o Moro ele vai mostrando por que é que a esta altura do campeonato ele não consegue voto nem para ser senador. Porque a população está passando fome, o povo está sofrendo e ele fica batendo na mesma tecla de corrupção como se ele pudesse fazer alguma coisa, como se ele tivesse feito alguma coisa, porque o que ele fez quando foi juiz da Lava Jato, foi justamente incentivar a corrupção, fazendo condenações injustas que acabam caindo depois na justiça e desarmam o combate à corrupção. E no Globo, um climão no STF após o pedido de Carmen Lúcia para analisar a decisão que livrou o deputado bolsonarista. É o seguinte, a Carmen Lúcia não quis conversa, ela tratou de convocar o plenário para analisar a decisão do Cássio Marques, o ministro do STF bolsonarista, que devolveu o mandato a deputado que tinha tido o mandato cassado pelo STF. E o PT e o PSB prometem não brigar se não houver solução para o impasse da sucessão paulista.
O Lula, nesse caso, vai ter que ir a dois palanques, no de Haddad e o de Márcio França, que está tocando terror dentro da aliança para ser candidato. E no Estadão, o dono do União Brasil, o tal de Luciano Bivar, mandou um recado aos bolsonaristas do partido, que querem apoiar a reeleição do Bolsonaro. Se você quiser, então, verba para ser candidato a deputado tal, vai pedir por partido do Bolsonaro, porque quem for do União Brasil vai ter que apoiar o tal do Bivar, que é candidato a presidente. E denúncia contra o Brasil por morte de Bacuri na ditadura militar chega à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso de companheira do guerrilheiro torturada grávida pelos militares também será analisado. Uma ação que pede responsabilização do Estado brasileiro pela morte de Eduardo Collen Leite, o Bacuri, durante a ditadura militar, chegou à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Com a escalada da fome no Brasil, o governo destrói um programa alimentar, relata o UOL. Ao mesmo tempo em que a fome atingiu patamares recordes no Brasil, com fila de pessoas em busca de osso para comer, o governo federal destruiu, praticamente zerou o orçamento do principal programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar, intitulada Alimenta Brasil. A ação é voltada para a compra de produção agrícola de famílias e doação de comida para pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Sem recurso, as cooperativas estão encerrando suas atividades e projetos assistenciais reduzem a qualidade da comida oferecida para famílias e crianças carentes em creches e idosos em acolhimento. Bom dia a todos e nós retornaremos ao meio-dia. Um abraço.